Olá, gente abençoada, a paz do Senhor Jesus, Pastor Rivail Souza, chegando aqui com mais um podcast para abençoar a tua vida, o nosso Código da Sassa Podcast. E hoje nós temos um tema para lá de especial e eu tenho certeza que vai te edificar muito e vai despertar o interesse de muita gente que você conhece, vocacionados ou não, para o santo ministério. Hoje nós vamos conversar sobre um ponto muito importante, né? Estamos vivendo uma crise de vocação, uma crise de novos pastores. Se a geração mais antiga dos pastores veteranos se recolhessem dos altares hoje, quem assumiria estes altares? A nova geração está pronta, está disposta, realmente se sente vocacionada para o ministério? Ou o pessoal só quer meio que pregadores e influências? Estamos dispostos a viver levando o peso do cajado pastoral? Ou é mais fácil ser pastor de internet, influencer? Bem, e para esta conversa, para este bate-papo edificante aqui comigo, está aqui um amigo muito especial, meu amigo evangelista Paulo Henrique, evangelista ali na Igreja Batista, teólogo, professor de seminário, né? Tem o seu instituto Escola de Timóteo, né? Uma bênção. Já foi meu discípulo também em sala de aula, uma boa temporada, pregador do evangelho. Profeta, é uma bênção compartilhar essa mesa aqui com você. Seja muito bem-vindo. Amém, eu agradeço, né, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir, de estar aqui, dividir, né, essa preocupação dos nossos pastores de amanhã. Sim. Hoje estamos bem alimentados, hoje temos histórias, temos trajetórias, temos exemplos, e amanhã como que será? É verdade, essa é uma preocupação legítima, porque quando nós observamos lá aqueles grandes ícones, né, do período bíblico, você sempre vê lá pastores, né, ministros veteranos, tendo sempre ali o jovem, o menino do O profeta, adjuntor. o adjuntor, né? Alguém que está ali sempre já sendo preparado para uma sucessão. E hoje nós temos aí uma quantidade interessante de pastores veteranos, podemos dizer assim. Mas quando nós olhamos para os altares e procuramos os pastores jovens, pastores dessa geração Z, né, que se fala, então os pastores dessa nova geração, nós vemos uma galera inclinada para essa área ou esse pessoal que se sente vocacionado, tocado para o ministério, está olhando mais para esse lado de ser o influencer, o pastor digital, o pastor de mídias, o pastor celebridade? E como que está aquele celeiro de novos vocacionados para o altar? Aquele que está disposto a viver o processo de um chamado para sofrer junto com um rebanho. Como você tem percebido isso? Bom, primeiramente, fazendo até uma análise simples, bíblica, nós vamos ver que sempre houve essa preocupação da continuidade. Nós sempre teremos a oportunidade de ver, de observar biblicamente, que sempre houve uma preocupação com a continuidade. Sim. Você nunca vai ver, seja a instituição de reis, sacerdote, profeta, nunca uma exclusividade, um tempo único de alguém. Sim. Sempre você vai ver, é até gostoso de enxergar, seja nas principais lideranças, seja como Moisés, de ter um Josué aos pés do monte, enquanto Moisés está falando com Deus, ter a guarnição de um Josué ao pé do monte, alguém ali para auxiliar. Nós vamos ver que a Bíblia ela é recheada, né, dessas referências, trazendo sempre uma continuidade, uma posteridade. E hoje eu enxergo isso como uma preocupação, porque até ao longo da nossa conversa a gente vai poder observar
que a nossa geração, na transição, né, até os 40 anos, vamos dizer assim, nós temos a oportunidade de conviver com pessoas que tiveram o discipulado de grandes referências, falando a nível Brasil, do evangelho proliferado na nossa nação. Por exemplo, eu fui pastoreado por um tempo por o pastor Eronildo Caetano. Eronildo Caetano, um amigo. Um amigo. Ele foi consagrado por Paulo Leivas Macalão. Uma referência histórica. Quando tínhamos o culto da saudade, você tem uma ideia de como eram os hinos da harpa. Sim. Então, a gente consegue conviver. Eu gosto muito de acompanhar ele, acompanho até hoje. Eu ministro lá de vez em quando na reunião de obreiros. Eu quase fui esse dia, não casou com a minha agenda, mas eu iria. Sim. Então, você consegue lidar com essas lendas vivas, você consegue acompanhar essas histórias, você consegue ter um pingo de experiência, né? Ou seja, nós temos uma geração de pastores já bem madura que terminam trazendo um elo da geração anterior, né? Sim. Ou seja, pastores que foram discípulos de outros pastores e pastores referenciais, Sim. pastores que realmente se entregavam ao ministério, estavam dispostos a sofrer com e pelo rebanho. Sim. Né? Um tempo em que ser pastor era realmente a pessoa viver um chamado, uma vocação e carregar nos ombros o peso de uma igreja, né? O peso de um rebanho. E aqui nós estamos falando de pastores, não pastores que têm títulos, porque hoje tem um bocado de pastores com título, mas sem ovelhas. Sem ovelhas. E pastor precisa de uma ovelha. O pastor é reconhecido pela ovelha. Exato. Você até pode ser um pastor e não ter ovelha. Tá, então você é pastor porque você é ungido, mas hoje você está aí em agendas para cá e para lá. Ok, é um pastor vivendo o ministério do evangelista. Né? Mas quando a gente fala no pastor em si, compreende aquele que cuida de ovelhas, aquele que está disposto a chorar com o rebanho, está disposto a acordar de madrugada para atender ali a ligação da irmã Maria, do irmão José, que está em dificuldade na família, na saúde, que precisa de um acolhimento, de um amparo. Aquele pastor que está ali disposto a lutar pela família, o casal que está vivendo uma crise, os pais em crise com o filho. Aquele cara que é ali praticamente um líder comunitário. Sim. Ele está ali para sofrer com e pelo rebanho. Eu acredito que é o princípio da crise. Olhando ao contexto da história, eu acho que esse é um dos princípios da crise. Por quê? Porque é reconhecido biblicamente o ministério pastoral. Eu não preciso de um título para ter um nível de reconhecimento só da minha chamada. Então eu entendo que é válido. Eu respeito os pastores que são itinerantes, que são pregadores. Sim. Porém, eu também entendo dessa forma, que um pastor é reconhecido pelo rebanho. Eu não vejo nenhum problema, até porque no princípio do meu ministério eu via muito essa chamada. Quando o camarada, vamos dizer assim, ele era um pregador itinerante, ele era reconhecido como evangelista e não tinha problema, mesmo ter sido consagrado. Sim, até porque evangelista é um dom ministerial. Tão importante quanto o do pastor. Então, nós estamos diferenciando que o pastor, aquele que cuida do rebanho, é diferente daquele pastor que é evangelista, que tem lá uma importância extraordinária. Com certeza. Né? Deus levanta dons diferentes para a edificação da igreja. Então, não estamos nessa conversa dizendo que o pastor de igreja é mais ou menos relevante do que o pastor itinerante. Que é um pastor que tem um ministério amplo. Sim, né? Fundamental também Exatamente. para o crescimento. É também um dom ministerial. Sim, mas colabora com a ideia da não necessidade de você ter o público a atender. Né? Então, eu acredito que hoje, até fazendo uma pesquisa e trazendo informações para
essa nossa conversa, dentro da pesquisa de jovens pastores, os nomes que vieram são os jovens pregadores, não pastores, né? Então eu acredito, como eu disse no princípio, que essa ideia de poder ser pastor e não carregar consigo uma responsabilidade do rebanho, eu acredito que é daqui que inicia essa crise. Sim, sim. Nós temos aí uma crise silenciosa de vocação pastoral. Porque eu venho pensando nisso há um bom tempo. Como eu disse, a Bíblia nunca dispensou a ideia de um pastor sênior e nunca dispensou a ideia de um auxiliador. Nós vamos ver isso, como eu disse, ao longo de toda a Bíblia, com todos os referenciais de todos os grandes líderes que nós temos na Bíblia, sempre tem um auxiliar, sempre tem um ajudador, sempre tem alguém para confortar, para auxiliar, para poder amparar num momento de talvez necessidade, não vou dizer de escassez, mas em um momento propício. Sim. Nós vamos ver, temos isso como referência, né, de Moisés, quando estava ao monte, tinha o Josué aos pés da montanha. Nós vamos ver a transição de Elias e Eliseu, o moço. Nós vamos ver que eu acredito que é um papel fundamental. O evangelista, mas você falou que fez uma pesquisa sobre jovens pastores. Aparece um bocado de gente aí, né? Aparece alguns nomes, né? Alguns nomes, né? Alguns nomes. Mas poucos ministérios. Rapaz, porque assim, né? Pastoreio sacrificial. Sim. Aquele casamento com a congregação local, ela não te expõe muito. Sim. Você fica meio que isolado. Se você não tiver uma janela de mídia a partir do altar local, você fica meio invisível para o externo. O pastoreio é essa vocação sacrificial. Sim. Né? Agora, hoje, nós até temos, aparece bastante nome, pessoal, aí, bastante influente, inclusive. Sim. Mas será que, eu acho que nós estamos confundindo meio que pastoreio com influencer, né? E será que esses jovens não estão sendo capturados pela beleza, né, da exposição midiática? É gostoso a notoriedade, né? Eles estão provando o quanto é bom essa notoriedade. A minha preocupação está justamente nesse ponto que o senhor trouxe agora. Porque, como eu disse, da mesma forma que não parece ser interessante ser um pastor, né, com rebanho, como eu disse, há muitos pastores que não veem essa preocupação de não ter o rebanho, eu vejo também que eles também não conseguem se inclinar para a não visibilidade, para a importância de um ministério que não é visível. Sim. Por quê? Um exemplo prático aqui. Quando em João 10, você vai falar acerca do bom pastor, ele cita o auxiliar, mas você não vê falando o nome. É alguém que está dando suporte para o pastor e o protagonista do texto é o pastor. É o pastor. E as ovelhas. Sim. Então, fazer parte desse conceito ministerial, eu tô no término, né? Eu tô escrevendo um livro que fala os bastidores de um ministério. Interessante. O ministério ele não vive só do protagonismo. Não. Se todo mundo for protagonista, você imagine o caos que se torna. Na verdade, nós temos hoje um caos instaurado. Sim. Esse protagonismo sem nenhum preparo. Sim. Quando você olha, especialmente jovens pastores, há pastores veteranos também, mas os veteranos nem levam muito jeito com mídias sociais. Sim. Né? Então, você tem hoje um caos instalado. Se você verificar aí os pregadores, os que se apresentam como pastores, missionário, fulaninho, cara, se olhar direito, tá usando fralda ainda. Sim. E já é missionário, já é pregador, é uma voz profética, é o profeta, é aquela coisa toda.
E até aí não haveria nenhum problema. Ia dar uma polêmica, hein? Não haveria nenhum problema se essa gente observasse esse detalhe que você está observando. Quem é o mestre desse pastor? Sim. Quem é o mentor desse pastor? Geralmente o pessoal ganha uma certa influência na mídia e desanda no mundo. Sim. Não tem uma igreja onde congrega, não tem um pastor que é seu mentor, não tem o lugar onde ele é dizimista, não tem referência nenhuma. Ele é a referência máxima, é a voz profética dessa geração. E aí você vê esse caos que, quando você olha a mídia desse povo, dá até vergonha dizer que é crente ou que participa desse negócio. Tem uns que eu olho assim e falo assim, meu Jesus do céu, eu não sou do meio desse povo. Eu não pertenço a essa gente. Porque é muito estranho, cara. É uma coisa... O pessoal beira a bizarrice gospel. Verdade. E aí você vai ver os mentores, pessoas não mentoradas. Não é um cara que tem ali, beleza, você ganhou aí o teu espaço tal, mas quem é o teu mentor? Quem que puxa a rédea aí? Quem que te disciplina? Quem diz, menino, para de falar besteira na mídia. Quem fala não, né? Quem fala não. Quem fala assim, ó, para de falar heresia. Deus não mandou dizer isso coisa nenhuma. Abre a Bíblia, abre a palavra, prega a Bíblia pro povo. Quem que é o seu mentor para dar aquela, sabe, conduzir nessa caminhada? Eu acho que o problema está aí. Daí que eu digo que já dá uma primeira polêmica, porque é uma síndrome de protagonismo. E uma síndrome de protagonismo é uma síndrome de Lúcifer. Sim. E serei, a sede de ser. Por que eu assim, decidi e falei sobre para nós abordarmos esse ponto? Porque eu sinto que há uma vergonha, talvez seja uma palavra forte, mas há uma distinção, uma separação, uma rejeição, achei a palavra correta, uma rejeição de ser sombra. Há uma rejeição... É a falta de humildade. Sim. Eu não consigo ficar num ambiente que tem alguém com maior protagonismo. Que eu não precise ser o protagonista. Exato. Eu vejo que hoje... Não posso... Não quero me sujeitar à autoridade. Sim, e talvez eu preciso entender que a realização do meu ministério não é ser aquilo que eu quero ser. Isso entra... Eu lembro muito de uma mensagem no pastor Luiz Antônio que fala sobre essas crises entre ser aquilo que alguém quer que você seja, entre ser aquilo que você quer ser e entre ser aquilo que Deus quer que você seja. É a síndrome de Jacó. Rebeca queria que ele fosse Esaú. Ele queria ser o próprio Esaú por querer ser o primogênito. Porém, Deus queria que ele fosse Israel. Ponto. Eu preciso entender o que o céu quer de mim. Às vezes eu quero ser o protagonista, eu quero ser o pastor. Não. E você vê que, assim, parece tão complementar que o fato de eu aceitar essa sujeição, de eu aceitar ser uma sombra, ou talvez a voz do que clama, me traz o protagonismo. Por quê? João Batista está pregando no deserto e diz, eu sou a voz do que clama. É como se ele está se colocando como o último, a retaguarda, alguém menos importante, alguém que não é aquilo que o povo espera para o momento. E isso é tão poderoso, né? Porque uma voz não pretende ser vista. E ele diz que é a voz do que clama. Exato. Não é nem a voz dele mesmo. Não é Ele, nem a voz dele ele mesmo. apenas ecoa aquilo que a boca de Deus, E o que Cristo diz sobre ele? Isso que é interessante. o maior. O maior. Então, se aquele que... E você vê que quando Cristo ele vem na beira do Jordão, ele se mostra não merecedor. Então, o fato de você entender qual que é o seu posicionamento, de repente Deus pode te fazer tão grande auxiliando alguém. Hoje a minha preocupação é nesse contexto. Por quê? Porque essa minha preparação, estando à sombra de alguém, pode me levar num nível maior, pode me levar num nível muito maior do que eu projeto querendo ser essa frente no tempo indevido. Sim, sim. Às vezes eu quero pular etapas. Nós vemos hoje, que nem o senhor trouxe,
pastores mirim, não tenho nada contra. Porém, o que falta é essa sensibilidade. Eu tenho um episódio na minha alma guardado, no registro da minha alma, que me alegra muito quando eu penso em chamada, em transição, em ministério. O próprio pastor Eunildo fez isso. Eu lembro que era uma vez que o Paulo Lucas Sacramento ia pregar. E todo aquele reverencial, o altar, pastor Eunildo, missionária Paulo Smith. Um altar, assim, eu novo como evangelista, tinha sido consagrado 1 ano, e me olhando ali naquele contexto, e eu sentei lá embaixo, né? Não fui para a tribuna. E ele me convidou para fazer uma oração e ele me trouxe para o altar. É como se alguém traz um filho mais novo para próximo de si, tipo, ele me colocou junto ali. Eu tinha a noção do altar que eu estava, né, fazendo participação. Né? Você vê a história, Paulo Lucas Sacramento, que eu falei, o pastor Eunildo, e você vê essa transição. Eu nunca tive vergonha e sempre me senti muito à vontade dentro dessa questão, de você entender que existe alguém que é maior que você, de existir alguém que está à sua frente, de entender que há lugares que não é você que vai. Exato. Você falando isso, eu lembrei, eu senti o meu chamado e a vocação bem jovem. Para você ter uma ideia, aos 17 anos, meu pai era dirigente de igreja, pastoreou muitas igrejas lá na região, e aos 17 anos de idade, o nosso pastor, presidente do campo, me passou uma igreja para pastorear. Mas era aquela igrejinha ali de interior, sabe? Que, tipo assim, para não fechar, vamos pôr esse jovenzinho obreiro lá. E ministrei, pastoreei essa igreja até o tempo de vir para São Paulo. Foi uma experiência maravilhosa. Aos 16 anos, né? 16 anos, comecei a pregar, daqui a pouco comecei a pregar em congressos e comecei minha jornada em teologia, passei por algumas escolas teológicas, me tornei escritor, professor de seminário, eu professor no Seminário Batista, professor em seminário de Assembleia, professor itinerante aí no tempo dos seminários, ali por volta de 2000, que as igrejas lotavam com a apostila na mão, né? Pleno sexta, sábado e domingo para aprender a palavra. E eu professor desse tempo. Mas em todo esse tempo, eu não tinha nenhum cargo na igreja. Nenhum, não era diácono, até porque era solteiro, e a Assembleia ali não consagrava solteiro. Não era diácono. Fui líder de jovens, líder de departamento, líder de escola dominical, líder de um bocado de coisa. Não era nem diácono. Eu chegava nas igrejas, pregava em congresso, em tudo que era lugar. Aí os pastores, meu filho, mas você não é nem um evangelista. Venha para cá que eu vou consagrar você a pastor. Eu falei, irmão, mas o que isso acrescenta na minha vida? Pregar o evangelho, fazer o que Jesus me deu a fazer, eu estou fazendo livremente. Agora, porque eu quero antecipar processos, porque eu quero cortar caminho. Não, deixa eu crescer, deixa eu amadurecer. E fui consagrado a diácono, meu irmão, já com quase 30 anos. E ali, ó, mesma igreja ali. Sim. Esse ponto... Quase 30, em torno de 26, que foi depois que eu casei e tal. Sim. Aí depois veio o ministério, deslanchou, né? Sim. E, enfim, e hoje pastoreio. E por muito tempo, por 16 anos, eu pastoreando ali, pastor adjunto do meu pastor que você conheceu. Sim. Né? Então, estou ali na retaguarda, por muito tempo na itinerância, no período, mas, pastorzão, ó, minha agenda é essa aqui, mas precisou de mim, estou aqui. Trouxe um ponto importante. Exato. Então, itinerante e auxiliar. Exato. Então, obreiro que não tenha problema de submissão à liderança. Porque quando o obreiro é insubmisso, não tem um pastor a quem se reportar. Sim. E outra, pregadores itinerantes não são pregadores ciganos. Você tem que ter sua referência. Qual é a tua referência? Qual é a tua escola? Quem é o teu pastor? Quem é a tua liderança? É itinerante ou é cigano? Há uma diferença muito grande. Sim, e é o que o senhor falou. Esse é um ponto talvez mais delicado de uma chamada.
porque se delimita a entender quem é que pode te dizer não. Sim. Esse ponto eu imaginei que cairia ao longo do nosso diálogo, e eu tenho, por gratidão, um entendimento com o meu pastor, que é hoje, que é o pastor Olival Rezende. Sim. Ele, em toda a trajetória da minha chamada, foi a pessoa que mais me desenvolveu nesse contexto. Eu sei que cada amigo, cada pessoa que Deus coloca ao longo da sua trajetória de vida, colabora com uma partícula da sua chamada. Né? Sim. Alguém te impulsiona a estudar, alguém te impulsiona a orar mais, né? Uhum. A buscar por milagres, alguém impulsiona pelo dom. E eu confesso, né? Assim, entendo que é fundamental e foi fundamental para o meu ministério ter essa fase, né? Ainda vivo ela, Uhum. porque muitas vezes, pelo seu desenvolvimento hoje, pela sua desenvoltura, é como se você classificasse as portas que se abrem para você. Você tem uma Sim. boa oratória, você tem uma boa mensagem, você tem uma graça de Deus sobre a sua vida, é como se você trilhasse já um caminho de Uhum. portas abertas para você. Tipo, hoje as pessoas, fora a questão do número de seguidores, as pessoas te chamam para pregar por algo interessante que vê sobre a sua Sim. vida. Sim. Só que um ponto que eu aprendi com o meu pastor é o quê? Muitas vezes a gente entende que é um momento, que é a fase, que é a hora, chegou a hora, é meu momento de explodir. E tem alguém para dizer não. E se você não tiver essa grandeza da humildade, Sim, você vai dizer o quê? Ah, estão segurando meu ministério. Vou para outra igreja. e é difícil. Por isso que eu acredito real nessa crise, porque eu tive uma experiência, eu sei que isso vai virar um recorte, mas eu tive uma experiência nessa rebeldia. Ah, Eu falei, pastor, deixa eu ir ali pregar, tal. Ele falou, não, preciso de você aqui hoje. Eu bravo. Tinha pouco tempo na Ebrave, hoje a gente tem uma história, temos 8 anos. E bravo, não, o pastor quer segurar meu ministério, o pastor não quer deixar eu pregar, tô ali todo dia, vou pregar. Calhou no dia da comunicação, ele viria passar por perto para pegar alguns irmãos e ia passar na minha casa. Minha esposa cantava no Ministério de Louvor. E aí ele veio e iria dar uma carona. Porém, casou de ser o mesmo horário que eu iria sair para agenda. ah, Então eu descendo a rua, ele subindo a rua, tipo, você vai para onde? ah. Então, e naquele dia deu tudo errado. Tentei ir na rebeldia, não cheguei na igreja, não consegui pregar, não consegui cultuar, voltei frustrado, justamente porque eu não queria ouvir esse não. Então hoje, eu enxergo com uma preocupação muito grande essa falta de anulação, de um obreiro se anular pelo ministério, se anular por uma causa maior, de entender que às vezes não é o momento, porque às vezes a gente acha que o que determina o momento da gente é o preparo, a graça, o momento. Engraçado que a gente entende que o momento é de voar pelo, pelo andar da carruagem que a gente está vivendo naquele período. Uhum. Porém, quando a gente está nesse processo, a gente não entende que a gente nunca foi chamado. Se você está numa crise, né? Tem muita gente que vive pelo momento, né? Sim. Um momento de seguidores, um momento de revelação, um momento que a palavra está vindo, né? A rema tá sempre, se abre a Bíblia, vem uma palavra de Deus ali, tô cheio, quero pregar, quero pregar. Mas ninguém sente um momento de retaguarda. Exato. Até porque quando você se sente que você é o cara, você não é ninguém. Você não entendeu, foi nada. Olha a situação do João Batista que você mencionou. Né? Cara, é só a voz. Não é sobre ele. Sim, É sobre o que ele pronuncia. Ele está ecoando aquilo que sai da boca de outro, sim, da boca de Deus. E depois a sua declaração sobre si mesmo, que é quase uma ordem para si mesmo.
convém que ele cresça e eu diminua. O cara que passou a vida toda dizendo, eu sou só uma voz, e não é nem voz minha mesmo, voz de outro. Quando o outro chegou, convém que ele cresça, que eu diminua. Não é sobre mim, é sobre ele. Olha isso. Então, menos de mim mesmo e mais dele em mim. Sim. Agora, tem uma síndrome desse povo aí, protagonista, que, por favor, Jesus, o senhor fica aí, porque esse é o meu momento de voar. Cheguei. E aí, é interessante que é assim, cheguei, Brasil, né? E é interessante que é assim, você vê esses pastores aí de TikTok, pregadores aí, os profetas, tudo em torno do próprio ego. Sim. Olha, o senhor me mostrou, eu vejo que essa semana você se estressou com a situação. E para que você saiba que eu sou profeta, você se estressou no trânsito. Foi ou não foi? Diga que eu não sou profeta. Diga que eu não nasci para esse negócio. Porque ninguém pode... Se eu estiver mentindo... É tudo em torno de mim. É como se Deus revelasse alguma coisa para provar que eu sou alguém, que eu sou alguma coisa. É uma necessidade de autoafirmação. Então, isso é uma doença mental que está possuindo esse povo. É uma necessidade de se autoafirmar. Sim. E encontra na igreja muita gente sem nenhum filtro que abraça tudo como se fosse voz de Deus. Mas quando você olha para o Batista, não sou ninguém, não é sobre mim, é sobre ele. Eu apenas ecoo a voz dele. E se alguém achar que não, que eu diminua, é menos de mim e mais dele, que ele cresça, que eu diminuo, né? E aí Paulo até nos ensina também sobre isso. Quando eu acho que estou forte, estou fraco. Eu estou fraco. E para que também é o momento que Paulo diz, né? Para me colocar no lugar, para não me deixar grande demais. Exato. Para me dizer não na hora que eu preciso. O obreiro grande demais é um problema. O obreiro tão grande que ele não cabe na congregação pequena. Forte. Tem obreiro que, se você convida, ou fulano, vem pregar aqui na nossa igreja, ele já pergunta lá, onde fica? Tem que olhar o CEP primeiro. Né? Qual a metragem da igreja? Qual que é? Quantos membros? Com quanto vocês conseguem abençoar? E se você falar o tamanho da igreja, que é pequena, igreja de bairro e tal, então, irmão, tem uma outra agenda nesse dia. Aí quando você vai falar data, simplesmente não... o pregador tão grande que não cabe mais na congregação. Por isso que eu vejo que assim, é uma via de mão dupla também esse contexto. Por quê? Eu vejo que a preocupação que a igreja pode ter é justamente com esses espaços vazios entre os dois casos. Nós estamos falando do mestre e do discípulo. Por quê? Porque muitas vezes quem dá a margem para que esses venham? Porque vamos concordar? E assim como tem o obreiro que chega lá e fala, tem quantas pessoas na igreja? Então, pastor, para mim pregar aí é R$600. Não, pastor, 600, para mim pregar... 600 está falando do humilde. Não, o frango de padaria. Frango de padaria. Frango de domingo ali, né? Para você comer com aquele pãozinho gostoso. Tem igrejas que não importam e dão. Dão. Aí você pega, por isso que eu falo contraponto. Aí você pega um obreiro fiel, um obreiro que é do ministério. Aí ele vai no bolso. Não que seja ruim, que seja mal, mas há uma descompensação e a minha preocupação nesse âmbito é tanto enxergar os maus obreiros, tanto que a Bíblia nos ensina, Paulo diz, né, afastai dos cães, né, dos maus obreiros. Sim. Como enxergar alguém que abre a porta para que outro transite. Coloca os jovens e adolescentes, irmãs e idosas para catar latinha na rua, vender água no farol, para dar 5 mil pro pregador, o bonitão que chega, não tem nenhuma referência. E você não tem, você vê que
é uma riqueza dentro de uma igreja que tem um departamento de jovens e tal. Você não... assim, nosso papo não está generalizando, né? São Sim. contextos e contextos. Mas não é possível, a minha preocupação está nisso, não é possível que nós não conseguimos encontrar nas igrejas alguém que desperte, alguém que se interesse, alguém que olhe o pastor local, alguém que olhe o pastor dirigente da igreja e veja assim, eu quero que o meu ministério seja assim. A Bíblia nunca escondeu o sofrimento de uma chamada. A Bíblia nunca tratou isso como algo utópico, algo que não existe, algo que fique só na fantasia. Não, é real. O sofrimento, ele é real. E eu preciso olhar, eu preciso entender, eu preciso transmitir que o ministério, por mais doloroso que ele seja, ele é fundamental, ele faz parte do meu ser. Eu fui chamado para isso, eu preciso entender. E essa transição, como eu disse, é o que me preocupa. Por quê? Porque da mesma forma como se tem esses maus obreiros, esses obreiros indisciplinados, tem os pastores que alimentam apoiam, isso. que alimentam. Entendeu? Então Exato. você está numa congregação, você está numa sede, o jovem ele vai olhar o comportamento. E os jovens hoje em dia estão muito atentos aos níveis de comportamento. Sim, sim. O quanto que um pastor está investindo nesse jovem, parafraseando um texto, Barzilai ele é convidado por rei, ele é um homem experiente, convidado pelo rei para ir findar os seus dias em Jerusalém. Sim. Ele diz, não gasta seu tempo comigo, tô velho, deixa-me morrer aqui, leva, né, ele aponta, leva você que vai desfrutar muito mais. O contexto que eu quero trazer não é essa passagem de bastão, mas apontar alguém que tem um potencial. Se eu fosse colocar aqui na nossa conversa, quem seria o Timóteo que um Paulo colocaria para pastorear uma Éfeso no dia de hoje? Mas você acha que o problema está nos pastores que não conseguem influenciar? Ou na geração nova, nos jovens que não estão dispostos a padecer por um ministério? Porque assim, o pastor local é aquele trabalhador que não tem muito glamour, Sim, que padece ali com a igreja. E aqui eu não estou falando de pastores, presidentes de grandes obras aí, que sim, é o glamour em pessoa, sim, né? Estamos falando da igreja real, que é talvez 90 e tantos por cento. né? As megas são as São as exceções, né? exceções. Mas na grande realidade da igreja, a igreja não se expõe tanto assim. E os pastores ali, pastores locais, será que eles não influenciam porque o ministério dele não é glamuroso, como é glamuroso aquele pregador influência que ele traz no dia de um congresso? Porque ele prega ali o ano todinho, é o mesmo terninho, às vezes não ganha oferta nem para lavar o terno, né? É aquele sofrimento, não tem glamour. Então Sim, o jovem olha e, meu pastor, coitado, né? É a cara do trabalho árduo. Aí esse mesmo pastor, de repente, vende latinha, como dissemos anteriormente, para trazer o pregador sem nenhuma referência, sim. apenas porque tem algoritmo, tem likes, tem rede social. E aí o cara chega na igreja, tem ali 40 minutos de celebridade e termina despertando a atenção desses jovens para esse campo né, de protagonismo. Sim. Será que não tem alguma coisa a ver com isso? Bom, Ou o pastor perdeu o poder de influenciar diante da concorrência? eu acredito que não seja talvez só um problema, assim, uma preocupação. Eu trato como uma preocupação, Sim, porque é uma realidade. porque é uma realidade. Se eu fosse trazer uma retórica, eu colocaria a geração passada, que para ir pregar tinha que montar num cavalo, tinha que entrar numa balsa. Que glamour esses pastores tinham. Tudo bem que culturalmente Sim. o contexto é outro. Eu entendo isso.
o ambiente da preocupação está no quê? É fato que um pastor hoje, ele já está pelo menos 70-0 pelos concorrentes por causa de visibilidade, por causa de o seguidores, contexto é outro, por né? causa da situação financeira. Porém, o que eu enxergo no contexto do reino, que ainda faz a diferença, é não só a determinação do pastor, mas a vida com Deus, acho que do pastor, eu acredito que ainda faz a diferença. Por que eu falo nisso? Porque quando a gente olha os pastores sêniores, vamos dizer assim, o evangelho, como foi construído, seja na nossa nação, enfim, o que marcava nas grandes mensagens dos grandes congressos que tinha? Não era um nível de hebraico como a gente tem hoje, não era, era o poder de Deus. Poder de Deus. Se você pegar hoje uma mensagem do pastor Luiz Antônio, há muitos recortes hoje, não é de pregadores novos, são de saudosos pregadores. Os novos, muitos deles viralizam, mas por serem memes. Sim. Não por ter vir encharcado de unção, de presença. Você não vê recorte de uma igreja inundada de poder, não que a galera nova não tenha, longe de mim falar, né, tal coisa. Até os avivamentos de hoje é meio estranho, né? estranho. Comparando com aquele, Isso. sem querer ser saudosista. Sim, né? mas eu acredito fielmente que cada pastor ele tem como expor a sua particularidade e despertar essa particularidade em alguém da sua igreja. Eu entendo e eu trago, como o Paulo diz, eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu entendo como referencial maior de redenção, de Salvador, mas também alguém que foi de suma importância na sua formação. Paulo teve, dentro da parte humana, Gamaliel ali, né, a melhor formação teológica, vamos dizer, mas nós sabemos que o Evangelho do Reino, Paulo teve a oportunidade e o privilégio de receber do próprio Cristo. Sim. Então eu entendo que o pastor local, ele tem como transmitir para alguém, para um discípulo, as suas marcas. Sim. Quando eu olho para Timóteo, a grandeza, como citei, Paulo está num momento que ele está ferido. Quando ele conhece, quando aparece no cenário a avó, a mãe de Timóteo, que Timóteo tem o primeiro contato, não é Paulo pregando no Areópago. Talvez pelo glamour, né? O glamour, sofrimento. O glamour seria o pregador do Areópago, certo? Certo. Mas Timóteo enxerga e conhece Paulo espancado, ferido. E ali desperta. É ali que nasce. Então eu acredito fielmente que existe. Não importa que não seja pelo glamour. Eu tenho a identidade do meu pastor. Sim. Eu tenho a identidade. Qual é a identidade? Eu vim de uma formação teológica, tive a oportunidade de aprender, de conviver com grandes homens de Deus, pregadores e tal. Porém, nenhum deles ensinou o que meu pastor me ensinou. Uhum. O meu pastor ele costumava sempre dizer uma frase, uma analogia da luta de boxe. Quando alguém não está aguentando mais apanhar, um lutador de boxe, o que ele faz? Ele abraça. Quando ele não está aguentando mais a luta, ele abraça. A marca do meu pastor é essa. Eu posso aqui classificar inúmeras qualidades que ele tem, mas a marca registrada dele é essa. Eu tenho como símbolo de um pastor, eu preciso entender, e eu carrego comigo isso, que o meu ministério pastoral, Deus me colocou com esse pastor para que eu tenha essa evidência. Uhum. Qual que é a característica magna dele? É suportar esse sofrer, esse apanhar. Enquanto alguém está batendo, ele está abraçando. Eu não tenho a referência do meu pastor pelo glamour, pelo número de seguidores, pela influência da internet. É nesse ponto que eu quero dizer. Sim. O ministério pastoral hoje, eu acredito que o discípulo ele tem que carregar a característica magna do seu mestre. E nós vamos ver que em todos os contextos que nós citamos, seja de Josué, seja do moço ou de Eliseu, acerca de Elias, o que Josué herdou de Moisés? Né? Ele está vendo o povo com rebanho, ele está vendo Moisés com rebanho, com a ideia da terra,
a herança de Josué foi colocar o povo na terra. Foi dentro da característica magna do seu mestre. Sim. Qual que foi a herança de Eliseu? A porção dobrada do Espírito. Então, Que se a estava evidência sobre o mestre. que estava sobre o mestre. Então, acho que além do glamour, a preocupação do pastor local seria despertar a sua característica magna no seu discípulo. Você é desse tempo que, a década passada, né, a gente via em culto de missão, por exemplo, você traz lá um missionário de campo. Sim. Meu Deus, a história do missionário era tanto sofrimento que você ficava pensando, nossa, não vai despertar nenhum jovem para o campo missionário porque só falou de luta, de sofrimento e depois falou o que Deus fez lá, o preço de uma alma. Mas não, ao contrário. Quando terminava de contar todo aquele sofrimento, perguntava quem queria ser missionário, os jovens iam lá na frente receber aquela oração e saiu no desejo de ir para a África, Coração vocacional, né? de ir para os lugares onde as almas mais precisam, de padecer os bastidores do ministério, né? Então, é um negócio que era um impacto pelo espírito. Sim. Eu acredito que continua sendo. Precisa ser, porque é só o espírito quem traz esse despertar, não é? Sim, eu sou, não vou dizer patrocinador, é muito forte talvez, mas eu acompanho um grupo que um filho de uma missionária amiga minha faz parte de Guarulhos para as Nações. Só jovens que já estão no campo missionário. Eles viajam nos países, pegam cidades que sofrem com desastres naturais e eu me surpreendo a cada dia. Porque são jovens que já entregaram a sua vida ao ministério. Sim. São jovens de 14, 15, 16, 17, 20 anos que já entregaram a sua vida ao ministério. Então, eu acredito que é possível. E tem muitos vivendo isso. Hoje, que não hoje aparecem mesmo, tanto nas mídias. Que não são tão visíveis. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo na rede social do Davi Miranda Neto, olha o tamanho da herança que ele recebe nas mãos, a nível ministerial. E ele estava fazendo a transição, é a palavra-chave, né, do nosso podcast hoje, a transição da rádio, do Davi Miranda, para um podcast. Que, aliás, é possível você trazer a herança e ajustar para a nova geração. Para a modernidade. Até porque, aí chegamos num ponto aqui interessante, até porque é assim, a geração é outra, Sim. O mundo é outro, a cosmovisão dessa galera mais jovem é outra, a forma de se comunicar é outra, os púlpitos estão diferentes, Sim. É a comunicação. O evangelho é a única coisa que não pode mudar. Sim. Né? Aí aqui chegamos a um ponto alto, a transição de uma geração para outra. Será que a geração de pastores veteranos estão sabendo lidar com essa transição? Porque o que pastores mais velhos aprenderam de seus mestres, o evangelho que eles aprenderam, sim, é sempre eterno. Não pode mudar. Sim. Mas a forma de comunicar esse evangelho é outra. Para uma nova cultura, para um novo jeito de se comunicar, será que estamos falhando aqui? Tipo, toda a bagagem que eu, pastor veterano, tenho, vou passar para minha filha, Isabelle, que está aqui, jovenzinha de 18 anos, que já nasceu com o celular na mão. Né? Comunicação digital ali na palma da mão. Então, será que essa geração de veteranos está conseguindo ou está tendo dificuldade para transicionar esse legado? Será que aqui é que mora a questão da nossa discussão? Eu acredito piamente, porque se nós formos colocar dentro do panorama, não digo de sucesso, mas em nível de visibilidade, quem está mais visível hoje?
Você entende? Então, eu acredito que há uma necessidade, e lembrando que a importância que nós estamos querendo trazer não é a nível de visibilidade, é a nível de transição. Transição. Né? Quantos ministérios que foram gerados em Deus através das lágrimas desses pastores sênios tem o problema da continuidade, tem o problema da transição, a performance acerca do momento que está sendo proposto para hoje, a nível de comunicação. Não fugindo aqui, mas só pegando um exemplo, que eu tive uma reunião essa semana e o Espírito Santo me visitou naquele momento ali, acerca do nosso podcast. A reunião era acerca de uma publicidade onde envolvia a Kings League. O interessante é que o mentor da Kings League, isso você vai entender que tem tudo a ver com o que a gente quer trazer. Ele entendeu que o filho dele não conhecia os jogadores compatriotas ou da mesma era, vamos dizer assim, que ele. No caso, o Piquet, o seu filho não conhecia os contemporâneos, não conhecia os jogadores de futebol. O conhecimento dele estava nos gamers. Ou seja, ele teve entendimento de uma transição de cultura. O pai famoso, o pai jogador, celebridade, entendeu que o filho não conhecia. Uhum. Aonde ele teve essa ideia de montar, de associar a cultura do filho, que era dos gamers, da geração do filho com a geração do pai. Então, na hora, o Espírito Santo soprou no meu coração. Não vou dizer a falta de percepção, mas o entendimento de entender essa transição de geração. A comunicação que nós temos é diferente da comunicação que nossos filhos têm. Sim. Há assuntos que nós temos dificuldade. E a nossa já é diferente da dos nossos pais. Sim. E assuntos que hoje, pela modernidade, nós temos dificuldade e os nossos filhos conversam com a maior tranquilidade, como você falou. Os nossos filhos já nasceram com o Android na mão. Sim. Talvez para muitos pastores ou para muitos mais velhos, é difícil de andar com iPad, com Mac, com iPhone. E para eles... Bebê manuseia iPhone com pessoas que talvez de terceira idade que não consiga manusear. Sim. Então eu acredito que o ponto X da questão é esse. Como que eu comunico o evangelho, que é santo, que é eterno, com essa geração? Porque os nossos pais chegaram aqui dizendo Jesus cura, salva e liberta. E leva para o céu. Sim. Eu entendo que a mensagem é essa. Sim. O problema não é a mensagem, é como eu comunico a mensagem. Eu preciso entender que dentro da transição, que para quem veio de uma cidadezinha, para quem foi da roça, entendeu o que é sofrimento de perto, tem um nível de resistência diferente. Como que eu comunico? Vamos fazer um paralelo bíblico? Como que eu comunico com essa geração o sofrimento de Jó? Como que eu faço ele entender que o ministério pastoral, ele tem o sofrimento, mas ele tem um olhar de Deus? Quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo que Deus fala com o anjo da igreja. Quando eu vejo Deus transmitindo as leis para o seu povo, ele fala com o líder. Então, o evangelho não é só algoz. Ele tem as benéficas. Então eu preciso... Como que eu comunico que, ao mesmo tempo, Deus permite um sofrimento absurdo e depois ele propõe uma vida em abundância? Sim. Então eu acredito que esse é o X da questão. Como que... eu não posso trazer uma comparativa, a forma que eu suportei o meu princípio, a minha ida tipo de 1 hora de caminhada para ir para o monte,
vai virar 3, 4 noites, para fazer campanha de 21 dias lá no monte, para um jovem que hoje não consegue orar 2 horas dentro da igreja. 40 minutos. E olha que, acho que Spurgeon fala que a oração começa só depois dos 40 minutos. Então o grande X da questão é essa. Como que seria hoje essa comunicação? Esse insight que eu tive essa semana, o Espírito Santo falava justamente isso comigo. Como captar hoje, dentro de uma congregação, um entendimento, como foi a minha geração e como vai ser a próxima geração? A comunicação que eu recebi e a comunicação que eu transmito. Isso, até porque nós começamos a conversa questionando se os pastores sênios, os pastores veteranos, se retirassem dos altares hoje, quem assumiria esses altares? Estão prontos para eles? É uma questão que, considerando aí a prática ministerial, parece que tem muito a ser trabalhado ainda, né? Muito. É um chão que precisa ser arado. E orar para Deus levantar novos pastores. Sim. Porque é o Espírito Santo que levanta os pastores. E ao mesmo tempo que esses pastores tenham sabedoria para conduzir a nova geração. Né? Sim. Mas fica aí então, a grande questão é como transicionar isto de forma eficaz. Sim. Até porque para transicionar você tem que ter também receptores dessa nova geração que estejam dispostos A a abraçar o pastoreio. Preparar o caminho. E não há nenhum problema em jovens pastores, pelo contrário. Sim. Né? O problema é jovens que não viveram o processo e se expõem como pregadores que não têm mensagem ainda. E a mensagem é Bíblia. Então, se o jovem é vocacionado, é muito importante que ele, além da dedicação vocacional, o seu devocional, que ele entre também numa escola, né? Uma escola de teologia sólida que construa uma vida ministerial também acadêmica. Sim, tem que ter um interesse pessoal. Exato. Até porque assim, evangelista, nós tivemos na geração passada muitos pregadores pastores que não tinham formação nenhuma. E estava tudo certo porque na geração deles quase ninguém era formado. Sim. Agora hoje você chega ali numa igreja de bairro, se você tem 30 pessoas, pelo menos 7, 10 delas têm nível superior. Sim. E o pregador precisa também, dentro da sua área, pelo menos dentro da sua área, ter o preparo à altura, né? Sim, precisa. É como eu disse, todo o contexto é uma via de mão dupla. O obreiro ele precisa se preparar, né? Paulo diz a Timóteo, procura se apresentar como obreiro aprovado. E esse aprovado é interessante que ele é o reflexo do barulho, que a ideia do dóquimo, né? Era uma linguagem comercial. E o comerciante, quando recebia o pagamento da mercadoria, ele pegava a moeda, ele jogava num mármore e o barulho dessa moeda trazia a legitimidade se ela era verdadeira ou era falsa. Então, que barulho esse que aspira o ministério está fazendo que prove a sua legitimidade. E Paulo direciona, complementa, né? Que maneje bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar. Manejar bem a palavra da verdade é estudo, é treinamento. Sim. Não ter do que se envergonhar é caráter. Então, obreiro, pastores precisam cuidar dessas duas coisas, né? O testemunho e o preparo. Tremendo. Meu Deus. Gente, pastorzão, profeta, prepara aí para você trazer uma dica de fechamento. Amém. Tá bom? E você é chamado, é vocacionado. Olha, qual é o seu chamado? É apóstolo, é profeta, é evangelista, é pastor, é mestre? Eu escrevi este livro, Os 5 Dons Ministeriais,
Entre os livros que já escrevi, que inclusive aqui na descrição vou deixar o link, escrevi mais de 40 livros ao longo dessa jornada. E esse aqui foi um dos livros mais difíceis que já escrevi, né? Os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não foi mais difícil pelo conteúdo em si. Falar sobre o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e mestre, em si, não é difícil. Agora, o difícil foi estabelecer uma conexão entre o dom originalmente apresentado e como as pessoas estão lidando com esse dom hoje. Por exemplo, há uma pergunta legítima: existem apóstolos legítimos hoje? E o dom bíblico está aí. Sim. Mas a questão é, toda manifestação que se diz apostólico é mesmo o dom apostólico ou é a apostolice? Forte. Polêmico. Mas o mesmo se diz também de profetas, de Sim. evangelistas, de pastores e mestres, né? Sim. Então, a dificuldade foi não legitimizar movimentos e, ao mesmo tempo, não desfazer o que Deus deu à igreja. Então, os 5 dons, evangelistas, pastores e mestres, se você que é vocacionado, quer entender melhor o seu ministério, fica aí como uma recomendação. Evangelista, para nós terminarmos aqui esta conversa por hoje, que você vai precisar voltar para a gente ampliar. Eu fiquei aqui, rapaz, meio instigado a entrar em outras pautas paralelas, mas falei, vamos trazer outras conversas. Que conselho você daria hoje para o pastor sênior, o jovem vocacionado desta igreja? Se puder até incluir dentro dessas palavras, que sugestão você daria para trabalharmos esse transicionamento de geração entre vocacionados para a continuação do evangelho como temos nos moldes bíblicos? Difícil. Bom, eu tenho oportunidade, acho, de transitar entre os dois pontos com uma certa liberdade por um pouco de experiência assim, ministerial que o Senhor assim nos concedeu. O primeiro ponto é olhando o lado pastoral. Olhe com carinho. Você que é pastor de igreja, você que tem um rebanho em suas mãos. Deus, ele é especialista em levantar alguém em meio à sua necessidade. Eu tenho certeza que dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, tem alguém que o Senhor escolheu, que o Senhor tem uma chamada, tem um ministério. E, lógico, tudo tem o tempo certo, tudo tem a predisposição. Mas eu costumo dizer para o meu pastor, porque a gente pauta as nossas ideias dentro das nossas experiências também. Sim. E eu tive a oportunidade de ser enxergado dentro de uma congregação, de ser um improvável, de ser alguém desconhecido no meio da multidão. Ainda sou desconhecido no meio da multidão, mas tudo bem. Eu tive a oportunidade de receber esse olhar, de receber esse investimento. Eu sou fruto de investimento pastoral. Eu não sou um fruto aleatório. Um pastor olhou para mim, um pastor investiu em mim, um pastor se dedicou em minha vida ministerial, né? Então, você, pastor de igreja, eu sei que a nossa sociedade ela é movida a resultados. E muitas vezes o pastor, ele não vou dizer que ele dá uma pausa em meio a tantas frustrações. Às vezes pega um obreiro, tem uma pessoa ali que apontou o ministério, nasceu aquela chama, e o pastor criou uma expectativa, uma esperança, e muitas vezes aquela pessoa que ele tanto investiu não deu o fruto que ele esperava. Mas eu acredito fielmente que
Deus, ele tem os seus meios de trabalhar de acordo com a nossa predisposição também. Eu acredito nessa via de mão dupla. Assim como um pastor precisa. Porque a gente está falando aqui de alguém que a gente alertou aqui sobre alguém que quer se levantar sozinho. Então, isso é um perigo. Um perigo. Então, necessita que alguém levante. Necessita que alguém abra a porta. Necessita que alguém prepare o caminho. Necessita que alguém mentorie. Alguém que diga os nãos necessários para aquela formação. Então, é necessário que um pastor olhe para esse princípio de formação. E eu não estou falando só a nível teológico. Sim. Né? A nível ministerial, Sim, a nível sim. de caráter, a nível disciplinar. Uhum. Então, é necessário que exista alguém que, ainda que enxergue, esse é o ponto crítico, eu acho, ainda que enxergue que ele não possa chegar lá, ou em determinada função, ou em determinado lugar, né? Que ele possa abrir. Porque você abrir a porta para alguém que chegue, talvez, só até onde você chegou, é muito fácil. Sim. O segredo, talvez, é abrir a porta para alguém que chegue além de onde você foi. Sim. Então, e ao ponto do obreiro, desfrute. Desfrute. Eu sou testemunha viva e suspeito para falar. Eu desfruto daquilo que eu pude aprender ao longo da vida com o meu pastor, né? Então, assim, pessoas que Deus vai levantar para ser... Eu costumo fazer sempre o paralelo de Ezequiel e de Jeremias. Ezequiel foi profeta de uma única nação. Jeremias foi chamado para ser profeta das nações. Entenda qual que é o seu lugar. Deus não chamou todo mundo para ser itinerante. Se Deus chamasse todo mundo para ser itinerante, não existia pastor de igreja. Se Deus chamasse todo mundo para ser pregador, não teria porteiro, não teria auxiliares, não teria cantores. Então entenda qual que é a posição que você foi chamado. Sim. É extremamente importante para um vocacionado entender qual que foi o ambiente que Deus o vocacionou. E entender que hoje ainda, em toda essa dificuldade, ao meio ao sofrimento, é muito fácil a gente dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Sim. Mas eu preciso entender que os sofrimentos que Deus ele permite na vida pastoral, eles resultam em um fruto de glória. Nós vamos ver que Jeremias, no ápice da sua dor, ele é espancado por Pazur no templo e ele vai fazer um contraponto com Deus. A Bíblia me mostra que é a sexta queixa de Jeremias. Eu gosto muito desse texto. Uhum. E ele vai dizer para Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Em algumas traduções vai dizer: o Senhor me persuadiste e persuadido fiquei. Sim. Esse aqui para mim O momento crítico do profeta. é o cheque. É. E eu colocaria isso como o cheque de um obreiro novo. Porque os resultados que Jeremias esperava não veio. Talvez a percepção de Jeremias, do capítulo de número 1, ele diz: eu vou arrebentar. Deus falou para ele: eu colocaria as minhas palavras na sua boca. A mensagem de Jeremias é a mensagem de Deus. Você imagina o pregador tendo a certeza. Toda a mensagem que eu pregar é Deus que está falando. No verso 17 em diante, do capítulo de número 1, ele diz assim: eis que te levanto como um muro de bronze, cidade fortificada. Aí no final do capítulo 1, ele vai dizer assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. O capítulo de número 1 na vida de Jeremias, é uma expectativa de chamado perfeito. E eu vejo que existe muita gente nessa síndrome. Deus falando na minha boca, se levantarão contra a minha vida e não prevalecerão. Tudo que eu fizer, Deus vai estar na frente, Deus vai me honrar, Deus vai fazer. E quando ele vai viver o chamado, a multidão desconfia. Se não me falha a memória, capítulo 17, verso 16, ele vai dizer assim: e eles dizem contra mim: cadê a palavra do Senhor para que se cumpra? A pregação de Jeremias não é ouvida, não é dada crédito. E as coisas começam a meio que desmoronar. Aí ele está no templo, ele
profetiza no nome de Deus, ele é espancado. O ministério dele parece ter dado uma reviravolta. Aí ele olha para Deus como se fosse atribuir a Deus toda a culpa do não sucesso da sua chamada. Aí ele diz, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Aí o texto-chave, ele diz assim, mas quando eu pensei em não mencionar mais o seu nome, há como um fogo cerrado em meus ossos. A chave para essa geração não é simplesmente ter a palavra do Senhor na boca, mas sim ter o fogo cerrado em seus ossos. Meu Deus. Vocacionado. Busca fogo. O fogo resolve. Por aí. Glória a Deus. Nós vamos precisar continuar com outro episódio, viu? Aliás, com outros, né? Tem muitos temas que vão surgindo assim, mas o fogo resolve o problema. O fogo resolve o problema. E todo líder que não se multiplica, ele deixa de existir. E toda geração que quer seguir sem mentoria, a chance de dar errado é grande. Não chega no alvo. Quando somos fundidos por este fogo, uma geração dá as mãos e a outra segue. Meu Deus. Gente, e aí? O que você acha? Me diz aqui nos comentários o seu entendimento sobre o tema. Profeta, que bênção ter recebido você e ter dividido esta mesa com tanto estilo, tanta edificação. Que o Senhor o abençoe. Minha gratidão. Amém, eu que agradeço. Suas palavras de agradecimento, quem quiser te convidar para ministrar em suas igrejas, onde o pessoal te encontra. Bom, eu agradeço aqui a honra, né? O senhor é um mestre, tive a oportunidade de estar aos pés aprendendo na Habitac. Já deixo minhas recomendações. Você que procura uma formação teológica, concisa, cheia do Espírito Santo, uma aula que não fique só na letra, mas que tenha poder do Espírito, Habitac. Link na descrição. E é um prazer desfrutar, né? Ter a oportunidade. Para um aluno é muito bom estar aos pés do mestre, né? E um tema tão rico, tão profundo, é um prazer. Para me achar, tem minha rede social, porém fica para depois da permissão do meu pastor. Ache lá na rede social, me convide, eu pergunto pro meu pastor, se ele deixar, estarei aí em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe grandemente. Amém. Isabelle, que hoje ficou aqui na técnica, né? Minha filhota, Deus abençoe grandemente. Gente, Deus abençoe. Nos siga aqui para mais edificação. Deixa aquele like, compartilha aí com a terra toda, porque no próximo episódio voltaremos com muita graça, informação e chama do Espírito, porque este é o Código da Sarça Podcast. Deus abençoe. Deus abençoe.